Olá, família angolana, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso consultório. Obrigado, doutor. A presença da anemia falciforme é determinada por uma quantidade elevada de hemácias deformadas. Para sabermos mais sobre este assunto, é meu convidado o Sr. Nelson Bambo, técnico de diagnóstico e terapeuta de segunda. Bom dia, como está? Bom dia, estou bem, obrigado. Acertei nome e Nelson função. Bambo, sim. Muito bem. Sr. Nelson, gosta do que faz? Tem paixão pelo que faz? Gosto sim, tenho paixão pelo que faço. Os laboratórios estão a encher ou nem por isso? Tem enchido bastante, principalmente nos primeiros dias de semana e no final. Mas por que? A que se deve assim? Normalmente porque lá onde eu estou, o Hospital Josina Machel, por ser um laboratório, um hospital central e com muitos serviços, então as pessoas aderem. Ok, muito bem, ainda bem. E como vamos falar sobre anemia falciforme, é importante que nós saibamos, não é, o que é. Exato. O que é anemia falciforme? Pode Exato. dizer-nos. Bem, a anemia falciforme é um tipo de anemia hemolítica, uma doença hemolítica, transmitida dos pais para os filhos. Ela faz parte do subtipo de anemias normocíticas. Normalmente existem 3 tipos de anemias. Anemias macrocíticas, microcíticas e normocíticas. Desmistifica estes cíticas todos, por favor, que lá em casa queremos saber. Bem, esses 3 tipos são tipos de anemias em que ocorrem transformações a nível das hemácias. E no caso da anemia falciforme, a que é do subtipo da normocítica, ocorre, as hemácias têm um tamanho normal, mas a transformação ocorre a nível da hemoglobina. Mas o que são hemácias? Bem, hemácias é a mesma coisa que nós dizermos que são glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Exato. Elas, na verdade, são células dos glóbulos vermelhos que têm tempo de vida de 120 dias. Ok. As células também têm tempo de vida. Isso é bom saber. Vamos começar pela tenra idade. O bebê logo à nascença, que exame é que tem que fazer para diagnosticarmos a anemia falciforme? Pode fazer o teste de pezinho. O teste de pezinho, logo depois de 3 meses de vida, o bebê pode fazer esse teste de pezinho para identificar se tem essa patologia ou não. Mas o teste de pezinho não serve só para identificar a anemia falciforme, outras patologias também. Como quais? Bem, por exemplo, a talassemia, se há alguma outra anemia ferropriva, vários outros tipos de anemias. Todas as doenças da família minha. Então, como é que nós podemos, por exemplo, há características próprias das pessoas com anemia falciforme? Sim, há características. Por exemplo, eles têm a estrutura normalmente magra. As pessoas com anemia falciforme têm os olhos amarelados, que é um dos sintomas também, e muitos deles têm a visão diminuída. Acredito que ela também está classificada, porque temos o grupo AS e o SS, não Exato. é? A característica de ambos os grupos é igual? Não, os sintomas normalmente variam. Os pacientes com anemia falciforme têm seus sintomas específicos, que têm a hemoglobina SS. Os pacientes assintomáticos, que têm o DNA AS, que é para pacientes assintomáticos, ou seja, de traços falciformes, simplesmente têm a doença nos genes. Sim. Esses não apresentam sintomas. Eles levam uma vida normal. Para descobrir se tem a doença ou não, tem de fazer o exame. Não é visível. Já para o paciente falciforme, SS, a pessoa logo dá conta. Muito bem. Então quer dizer que o AS pode ter uma estrutura, uma postura mais robusta? Sim. Segundo o Ministério da Saúde, né? A nossa ministra Silvia Lutucuta havia dito numa entrevista em 3 de abril do ano passado que a nossa população angolana, 18% tem a patologia ou o gene AS. Sim, que são portadores. Exato. E 2% da população angolana tem
a doença falciforme, que é o gene SS. Quer dizer que ainda estão em escala diminuta. Sim, São sim. uma escala ínfima, reduzida. Exato, mas esses 2% já é muito É para a nossa muito. população. E como é que nós podemos, por exemplo, Sr. Nelson, identificar, ou seja, que medidas é que nós vamos ter, né, aplicar para começarmos a erradicar a anemia falciforme no nosso seio? Ok. Bem, primeiro há que se trabalhar com os hospitais ou os centros de saúde primários, a nível primário. Passar informações nas nossas mamães, as mulheres grávidas principalmente, e também facilitar a questão de exames para essas mulheres grávidas. E muitas das vezes paga-se. Então, primeiro, começando com a informação e depois a ajuda laboratorial e acompanhamento específico. Porque muitos desses pacientes, quando é descoberto que tem a doença, muitos desses não têm acompanhamento até ao fim, né, o seu tratamento. Muito bem. Agora, se calhar estamos em condições, não é, de nos poder explicar como é que esta doença se manifesta. Porque é necessário que nós consigamos saber. É uma enfermidade, é uma patologia que existe e que, na maior parte das vezes, é a falta de informação, a falta de conhecimento que faz com que nós, ainda assim, elevemos o número de casos em Angola. Então, como nós queremos reduzir, e o Obrigado Doutor surgiu para isso, para informar, para fazer com que as pessoas conheçam que as doenças existem, então é necessário que o Sr. Nelson possa nos dizer como é que ela se manifesta, como é que ela é transmitida. Exato. Ela é transmitida dos pais para os filhos. Correto. Se porventura um dos cônjuges tiver o gene AS e o outro também tiver AS, eles têm a possibilidade de ter filhos com a doença, filhos portadores ou filhos saudáveis. Se porventura um tiver o gene AA e o outro tiver o gene AS, eles também têm duas possibilidades de terem filhos saudáveis e filhos portadores. É assim que a doença é transmitida. E como é que nós podemos, a olho nu, não é? Porque o AS é difícil de identificar. Exato. Mas acredito que o amarelado do olho permanece. Permanece sim. Para pacientes SS, que são pacientes com anemia falciforme, o amarelado do olho permanece. É um dos sintomas. Para já os pacientes simplesmente com traço falciforme AS não demonstram nenhum sintoma. Podem viver a vida toda. Só descobrem a partir de exames laboratoriais. E sintomas para pacientes com anemia falciforme: dor no peito, dores musculares, tanto nas pernas como nos braços, endemas, e alguns também podem desenvolver problemas cardíacos, alguns podem desenvolver problemas neural, podem com o tempo passar a esquecer de certas coisas, afeta também. E outros têm o que chamamos de prioprismo. Prioprismo é ereção dolorosa, prolongada, dolorosa. E também outros têm, dependendo do paciente, alguns têm visão diminuída, como já havia dito, e por outra, também tem a micção frequente, vão sempre à casa de banho, e sede exagerada. Mas eu conheço algumas pessoas que têm esta patologia que quase não consomem água. Como é que é possível um doente ou alguém com anemia falciforme ficar muito tempo sem consumir água? Não. É recomendável beber até bastante líquidos, sumos e principalmente água. É recomendável para eles. Está bem, Sr. Nelson. Nós vamos fazer agora, vamos ver, não é? Normalmente a nossa equipa vai à rua e o nosso colega Natalício foi à rua saber o que é que as pessoas sabem em torno da anemia falciforme. Okay. Então, olhos na tela. Natalícia, obrigada. E podemos notar que as pessoas conhecem um pouco. Ok.
No entanto, nós conseguimos identificar, já falamos de como ela se transmite, como é que ela se incorpora no corpo de alguém, mas agora eu preciso saber, Sr. Nelson, nós estávamos aqui a falar da ingestão de água. Quanto aos alimentos? Bem, é necessário ter um alimento equilibrado, mas os alimentos para esses pacientes devem ser à base de frutas, verduras e também carboidratos. Bem, muitas das vezes as pessoas têm dito que eles não podem comer muito alimento com ferro. Isto até certo ponto é verdade, porque os pacientes com anemia falciforme, sabendo que suas hemácias corrompem-se, quando isso acontece, o ferro encontrado a nível das células ficam estampadas na parede dos tecidos. Isso faz com que o seu organismo produza mais ferro do que o normal. Quando eles ingerem ferro, alimentos com ferro, é tipo porem mais ferro no que já tem, bastante. Mas eles podem equilibrar. Os médicos normalmente recomendam comer uma vez a outra alimentos com ferro. Uma vez por semana, exato, por exemplo. Pode ser, como quisaca. Ter ali uma periodicidade. Exato. Os alimentos com ferro são aqueles de que cor? Vamos para elucidar os nossos telespectadores. Vou dar exemplo de 2 alimentos com ferro. Temos a quisaca e o feijão, que é muito consumido. Sim. Então vamos basear em alimentos verdes escuros. Sim, verdes escuros. Os castanhos, não é? Exato. Para termos aqui um prato colorido, porque há pessoas que aprendem assim. Sim. Que tipo de alimentos eu vou ter? Cores, porque isso também ajuda as nossas crianças a comerem melhor. Sim. Verde escuro, como já disse, e o castanho também. Ótimo. Sr. Nelson, nós vamos agora para um curto intervalo e eu peço, não é, a si que nos está a assistir, que visite as nossas redes sociais e não se esqueça de usar a hashtag Obrigado Doutor para que possamos ver as suas publicações e comentários. Volte conosco. Regressamos como prometido. A anemia falciforme é o assunto de hoje e está comigo o Sr. Nelson Bambo. Ele é técnico diagnóstico e terapeuta de segunda classe. Nós estávamos já a falar, não é? Estávamos a abordar sobre a classificação das anemias e vamos fazer aquele respaldo. Exato. Existem 3 tipos fundamentais de anemia. Anemia macrocítica, microcítica e normocítica. E a anemia falciforme ela faz parte das anemias normocíticas, em que são aquelas em que ocorre as suas hemácias ou os eritrócitos têm um tamanho normal, mas para a anemia falciforme ocorre normalmente a alteração a nível da hemoglobina, levando à formação da hemoglobina S, que essa hemoglobina S faz com que as hemácias tenham formato de foice. Foice é um material usado normalmente na jardinagem para cortar, fazer cortes. Aquele curvo. Exato. Ou também chamado de formato, eles têm o formato de banana ou meia-lua. Exato. Então eles ganham esse nome de anemia falciforme por causa deste objeto. Formato. Exato. Muito bem. E normalmente, como é que os doentes ou seja, vamos cá fazer o enquadramento melhor. Por já terem um número elevado de crises, se calhar já conseguem dizer ou fazer uma automedicação, ou eles já têm o grupo de medicação a fazer. É correto eles fazerem automedicação ou devem, ou é imperioso que vão ao médico a cada crise? Bem, fez uma pergunta pertinente. Normalmente, os pacientes que já são acompanhados por um médico específico já sabem o que tomar em questões de crise, mas eles devem ter um acompanhamento médico, ter um médico específico que os acompanha. Aqui é onde é que podemos bater as portas para quem tem anemia falciforme? Bem, eu sabia do Hospital David Bernardino. Continua? Okay. Lá continua assim, mas agora já temos um novo hospital, Hospital Hematológico Doutora Vitória dos Nascimentos, perto ao Maria Pia,
que é um hospital especializado para atender pacientes com anemia falciforme. Muito bem, quer dizer que já sabemos e lá de certeza que também fazem os Fazem os exames para exames diagnóstico de anemia da falciforme. patologia. Sim. Muito bem. Senhor Nelson, quando é que nós, como angolanos, poderemos dizer que os 2% que existem estão reduzidos a zero? Porque é necessário e nós estamos aqui para apoiar, é necessário. Bem, quando nós tivermos um sistema de saúde primários que possam ajudar na informação. Enquanto isso não acontecer, é muito provável que talvez o número aumente. E quais são os órgãos mais afetados? Falou de algumas consequências, mas eu gostaria que frisasse melhor dos órgãos. Ok. Por exemplo, o fígado é afetado, o baço também é afetado, pois no fígado é onde normalmente as células, as hemácias se desenvolvem. Então lá é afetado o fígado e o baço. E também pacientes com anemia falciforme podem ter problemas cardíacos. Então, nesse caso, o coração também é afetado. Isto é algo que Sério. deve ter um pendor de cuidado elevado. Exato. Porque os nossos pacientes com anemia falciforme, eles sofrem bastante. Principalmente em tempos de frio. Nesse tempo em que nós estamos de frio, por causa do frio, o frio faz com que as hemácias, as células ganhem coágulos. Então é necessário que pacientes com anemia falciforme vistam nesse tempo de frio, se agasalham bem, para evitar dores. Podem fazer massagens no corpo? Podem sim, mas com acompanhamento médico. Exercícios físicos, o que é que eles não podem fazer? Por exemplo, o exercício físico todo mundo pode fazer, mas nesse caso específico, a pacientes falciforme, os seus exercícios físicos devem ser com uma recomendação médica. Podem fazê-lo, mas não de forma excessiva, porque o exercício físico faz com que nós exercitamos nossos músculos. Sim. E isso, para pacientes falciformes, isso pode causar dores. E eles não podem ter dores. Pois, então é uma recomendação do que não podem fazer. Exato. O que é que mais não podem fazer? Podem consumir álcool, fumar, perder noites? Não podem perder noite, porque a perda de noite faz com que a hemoglobina baixe. Quanto mais tempo de noite nós perdermos, nós vamos ter nossa hemoglobina reduzida. E eles já não podem ter hemoglobina reduzida. E também, por outra, questão de praia e piscina. Tem-se dito que eles não podem ir à praia. Podem ir à praia, sim. Mas a questão é o tempo em que vão ficar na praia ou numa piscina. Mas isto podem ir à praia, a água salgada ou só ficar na areia? Bem, dentro da água, na praia, porque a água da praia normalmente é fresca. Sim. Quanto mais tempo eles ficarem lá, mas eles podem ter dor. Exato. Sim, vai fazer baixar. Com que as hemácias tenham coágulos e aquilo pode causar dores a eles. Então podem fazer praia seca. Pode sim. A praia seca. Está resolvido o problema. Exato. E a piscina também não podem por causa do cloro, se calhar. A água também fica muito fria. Exato. Então façam piscina seca. Vão estar mais bronzeados. Isso não demora bastante tempo. Está ótimo. Sim. Mais uma recomendação feita. E os doentes falciformes podem ter... que tipo de trabalhos é que eles podem desenvolver? Uma vez que não podem ter esforços físicos? Qualquer tipo de trabalho podem ter. Menos trabalhos que os canse bastante. Trabalho esforçado devem limitar-se. Podemos considerar uma doença crônica, não? É uma doença crônica, sim. É uma doença crônica. Não tem cura? Infelizmente, quando é crônica, não tem cura. Infelizmente, é uma patologia que não tem cura. Mas existem tratamentos que possam minimizar com que eles tenham uma vida saudável, apesar da doença. Até a década de aproximadamente 90, sim, os anos 90 para 2000, estimava-se que o tempo de vida útil, não é, destes
dos doentes com anemia falciforme era até aos 30 anos. Isto prevalece ou já houve avanços de acordo com a ciência? Segundo as literaturas que eu venho lendo, eu encontrei que o tempo de vida normalmente deles é 40 anos de vida, o normal. Mas isso varia, de acordo com os cuidados que eles podem ter, né? Principalmente nós em África, precisamos de ter bastante cuidados, alimentação, como encontrar medicamentos necessários, mas 40 anos de vida é a média. É muito curto. É muito curto. Mas é relativo. É relativo. Sim, é relativo, depende dos casos, como já disse, dos cuidados e também dos fatores. Exato. Senhor Nelson, como é que nós podemos levar a informação, porque aqui na zona urbana todo mundo pode ter acesso. Exato. Estamos conectados à internet, estamos conectados a vários tipos de informação. E as zonas rurais, como é que vocês têm levado esta informação? Bem, nós participamos com a academia que nós temos, a Academia de Saúde Wimba, nós conseguimos levar essa informação a outros. Nós trabalhamos com hospitais e centros de saúde, onde passamos a dar palestras, principalmente sobre essa patologia. E também nós fazemos os possíveis de trabalhar com as mulheres grávidas, principalmente. Mulheres grávidas, trabalhamos com elas, passando informação e também ajudamos na realização de exames. E por outro, nós fazemos questão, temos nosso canal no WhatsApp, fazemos questão de sempre publicar matérias como estas lá nas nossas redes sociais. E falou em mulheres grávidas e eu havia de chegar aí, não é? Porque será mito ou verdade que os doentes ou os portadores de anemia falciforme devem fazer filhos para que ela se reduza no seu corpo? É um mito ou é uma verdade isto? É um mito. Porque sabendo que a doença é uma doença a nível genético e as células, as hemácias eritrócitos sempre vão se multiplicando, então não tem como todas estas células saírem do corpo, porque já é um defeito genético. É um mito. Ouvirmos, não é? Ouvimos, é um mito. Doutora, doutor não, ele é o senhor Nelson, ele é técnico, está a estudar justamente para que a anemia falciforme não seja propagada além fronteiras. Vamos fazer aqui eu quero trazer aqui o paradoxo ou seja, quero fazer aqui a seguinte abordagem. Angola, dentro de África, em termos de anemia falciforme, em que nível está? Eu diria que a nível de África estamos bem, porque há países, por exemplo a Nigéria, que é o país com maior prevalência de anemia falciforme em África e no mundo. E depois temos aí o Congo. Acredito que em Angola, em África, Angola está bem. Estamos bem. Com a percentagem que nós temos, estamos bem. Ok, Sr. Nelson. Recomendações, conselhos, como é que nós podemos viver, uma vez que é uma doença, uma patologia crônica. Eu gosto de enfatizar, ou gosto que seja enfatizado, não é? Para que nós consigamos reter como podemos viver com esta patologia. Ok. Ou pacientes com essa patologia podem levar uma vida normal, mas é recomendável que eles usam, por exemplo, não falte o ácido fólico. Por dia, todo paciente com anemia falciforme tem de usar o ácido fólico. Um por dia? Um por dia, sim. Porque o ácido fólico ajuda não só a dar mais tempo de vida das células, porque as células que são enzimáticas têm um tempo de vida de 120 dias. O ácido fólico dá mais tempo de vida e, por outra, também ajuda com que, já que os pacientes com anemia falciforme podem ter problema neural, passar a esquecer as coisas, isso ajuda com que eles não tenham esse problema. Então, o uso de ácido fólico é recomendável todos os dias. E também, tempos de frio, agasalhar-se bastante. Se for possível, usar luva, cachecol, roupas compridas, roupas quentes de algodão, exato. Também,
terem sempre as suas consultas regulares. Sim. Quantas vezes por mês devem ir à consulta? Isso vai depender muito das crises que eles têm. Pois. Isso vai depender muito das crises que eles têm e também vai depender do médico que está a acompanhar. Exato. Mas ter uma consulta regular, se for possível, ter um médico que o acompanha mesmo já. Ótimo. Redes sociais e contactos? Bem, contactos 947-951-824, 953-26-56-38. Redes sociais, Nelson Bambo, podem. E também temos aí o Instagram, podem nos contactar, que é Academia de Saúde Wimbas. Estamos lá. Muito bem, Sr. Nelson. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigada por manter este consultório aberto. É grátis, consultas gratuitas. E nós estamos a chegar ao fim do nosso consultório, do nosso programa. Eu agradeço a vocês por serem nossos fiéis pacientes e fazerem com que este consultório esteja sempre aberto. Já sabe que sempre que publicar, deve usar a hashtag Obrigado Doutor, seguir e partilhar as nossas páginas, nossas redes sociais. Rede Girassol Angola está no Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, a nossa página do YouTube e o nosso portal giranoticias.com. Nayel Silva Comunica está no TikTok, Facebook e Instagram. Se nos quer assistir, estamos na posição 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. E aqui vai a nossa frase. A saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado completo de bem-estar. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.